Na mesma semana em que vimos uma enorme conquista para a ciência brasileira, e eu me refiro aqui, obviamente, à vacina do Instituto Butantan, que agora começou a ser distribuída para todo o Brasil, e logo pessoas, profissionais de saúde e também cidadãos em situação de risco começarão a receber essa vacina. Na mesma semana, a gente viu como resposta a isso, a máquina de mentiras do Bolsonaro entrando em atividade e alguém, um presidente e um governo que o tempo todo criticou a vacina feita em São Paulo, alguém que o tempo todo tentou diminuir a vacina, tentou desestimular os brasileiros se vacinarem, agora diz que essa vacina não é de São Paulo, essa é a vacina de todo o Brasil, de todos os brasileiros. E felizmente será, na verdade, Embora o Bolsonaro queira se apropriar disso como se fosse uma conquista dele, e não é, mas essa vacina, felizmente, agora irá para, espero, nos próximos meses e talvez mais de um ano, para todos os brasileiros que precisam da vacina para poder voltar à normalidade. Mas a máquina de mentiras entrou em atividade e quer, como eu falei ontem, girar a narrativa, girar essa história e transformar uma conquista que em parte foi do João Dória, governador de São Paulo, transformar isso em uma conquista do Bolsonaro, como fez anteriormente com o auxílio emergencial. Pegou uma conquista que era do Congresso, da oposição ao governo Bolsonaro, e transformou isso numa conquista do Bolsonaro. E levou também, se refletiu depois, nos índices de popularidade, de aprovação do governo Bolsonaro. Então, eles conseguem fazer isso. O Maurício Ricardo fez um vídeo sobre esse assunto ontem, falando sobre como funciona, como opera essa máquina de desinformação bolsonarista. Recomendo que vocês assistam, se chama A Ciência Ganhou Uma, mas o jogo continua. E ele acerta na mosca ali ao falar sobre isso, porque o mecanismo como isso funciona, o mecanismo por trás disso, se dá porque essas pessoas, esses bolsonaristas, esses apoiadores cegos do Bolsonaro, eles não têm acesso aos mesmos veículos de comunicação que a gente. Eles não assistem às mesmas coisas, eles não leem as mesmas coisas, eles não têm acesso àquilo que nós temos. Então a gente busca informações em certos conjuntos de referências e fontes que nos parecem confiáveis, e eles buscam suas referências, suas fontes em outros locais. Então, eles fazem parte de uma máquina de desconstrução da noção de que existe uma correspondência entre o discurso, entre a narrativa e os fatos. Para isso, para entender melhor como funciona isso, eu vou citar algumas obras para vocês aqui, alguns livros que refletem sobre essa desconexão entre discurso, narrativa e fatos, essa desconstrução da verdade, esse trabalho que eles empreendem, e quando eu digo eles aqui, a extrema-direita global faz isso de maneira sistemática, O Trump, que agora vai deixar o cargo hoje é a posse de Joe Biden? Não, amanhã é a posse de Joe Biden, achando que era quarta já. Amanhã é a posse de Joe Biden, o Trump deixa o poder, e foi alguém que usou essa máquina de desinformação, essa máquina de mentiras para enganar o seu eleitorado. E o Bolsonaro faz a mesma coisa. Eles não são os únicos a fazerem isso, não é apenas a extrema-direita que faz isso, outros grupos também fazem isso, tanto que muita gente se inspira para falar sobre isso em regimes totalitários do século XX, tanto o nazismo, o nazifascismo ou o fascismo italiano, quanto o regime soviético, os regimes socialistas que usavam a propaganda para desinformar e criar essa desconexão entre narrativa e fato. Então, para começar, eu vou citar aqui um trecho do livro Como Funciona o Fascismo, escrito por Jason Stanley. É o capítulo 4, chamado Irrealidade. Então diz o seguinte, bem no comecinho do capítulo aqui. A política fascista substitui o debate fundamentado por medo e raiva. Quando é bem sucedida, seu público fica com uma sensação de perda e desestabilização, um poço de desconfiança e raiva contra aqueles que, segundo foi dito, são responsáveis por essa perda. Então, como a gente falou várias vezes aqui, a política fascista, e aqui o Jason Stanley não fala apenas do fascismo italiano histórico, mas fala dessa mentalidade fascista, dessa técnica fascista de dominação, eles exploram, eles canalizam sentimentos primitivos do ser humano, o ódio, a raiva, a intolerância, eles vão lá e canalizam essa indignação, esse ressentimento e direcionam contra o seu inimigo. E usam mentira para isso. Prossegue o Jason Stanley. A política fascista troca a realidade pelos pronunciamentos de um único indivíduo, ou talvez de um partido político. Mentiras óbvias e repetidas fazem parte do processo pelo qual a política fascista destrói o espaço da informação.
um líder fascista pode substituir a verdade pelo poder, chegando a mentir de forma inconsequente. Ao substituir o mundo por uma pessoa, a política fascista nos torna incapazes de avaliar argumentos com base em um padrão comum. O político fascista possui técnicas específicas para destruir o espaço de informação e quebrar a realidade. Então, o primeiro esforço da dominação política de uma ideologia fascista ou de um governante fascistoide é justamente romper essa conexão entre a verdade e os fatos, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente vê. E alguém que trabalhou muito bem com esse tema, né, alguém que falou muito sobre isso, claro, ele se inspirou aqui nesse caso em particular na União Soviética, é o George Orwell, no livro dele 1984, que é a obra-prima de George Orwell. E se você lê aqui essa obra, é assustadora porque mostra justamente esse procedimento de propaganda e de desinformação. Há, no livro do Orwell, um Ministério da Verdade, que basicamente é o Ministério da Mentira. Ele trabalha com esses antônimos. A verdade é a mentira é a verdade, e vice-versa. Ele trabalha muito com essa noção que guerra é paz, paz é guerra. Ou seja, no livro do Orwell, tem um departamento dentro do governo, que é um governo com perfil fascistoide, nesse caso em particular, mais inspirado no regime stalinista. Há um regime, há um sistema que faz todo o esforço sistemático para a desconstrução da verdade, para romper a conexão entre aquilo que o governo, a mensagem oficial diz e aquilo que a gente enxerga. Tanto é que tem uma parte no livro que ele fala assim, que tem os comunicados o tempo todo nos alto-falantes, então as pessoas estão lá fazendo as coisas delas, os comunicados sendo transmitidos na tela, na televisão, e daí eles comunicam que vão aumentar a ração de chocolate das pessoas, dos cidadãos. Em algum momento do livro eles falam que vão aumentar a ração, quando na verdade estão diminuindo a ração. Então as pessoas aplaudem, celebram, sendo que na verdade elas vão ter menos chocolate do que elas tinham antes. Ou seja, é um sistema de mentiras. E como você está constantemente sendo bombardeado por desinformação, por mentiras, por informações conflitantes, você não sabe como se orientar. Há uma disfunção cognitiva, né? Há uma disjunção. Você já não sabe mais onde buscar e quem está falando a verdade. Então você passa a acreditar naquela figura que te parece ser a que tem a resposta. Então você encontra lá um guru ideológico, um Olavo de Carvalho da vida, você encontra um líder político, um Bolsonaro da vida, ou mito, e você passa só a olhar aquilo. Se ele disse, é verdade. Se ele não disse, é mentira. Então, é isso. É o rompimento desse solo comum, de uma base comum de conhecimento, no qual todos nós possamos olhar e verificar se é verdade ou não. Cada um está fechado em espaços de manipulação da informação e do conhecimento. Outro que fala sobre isso também, inspirado na vitória do Trump e certamente serve para o Bolsonaro, é esse livro aqui sobre a tirania do Timothy Snyder. Tem no Brasil e tem uma das lições aqui que são 20 lições para o século XX. E tem uma das lições aqui que é a 10ª, que é acredite na verdade. Eu vou ler para vocês aqui a introdução do capítulo que diz o seguinte, olha. Abandonar os fatos é abandonar a liberdade. Se nada for verdade, então ninguém pode criticar o poder, porque não há base sobre a qual fazer isso. Se nada for verdade, então tudo é espetáculo. Os bolsos mais fundos pagam pelas luzes que cegam. E ele fala sobre isso, né, sobre o uso da teoria conspiratória, sobre o uso da desinformação, sobre o uso da mentira como política de controle fascista. E ele menciona um outro livro que eu também vou recomendar para vocês, que é esse aqui, que é A Linguagem do Terceiro Reich, do Victor Klemperer, que era um judeu, um linguista judeu na Alemanha nazista, e ele vai contando, é um diário, né, o diário do Victor Klemperer, e ele vai contando o uso, a manipulação que o regime nazista fazia da linguagem e essa desconexão entre aquilo que era dito e os fatos. E ele fala sobre o rádio, né, como o rádio foi utilizado, e tinha os alto-falantes que também divulgavam a mensagem do Hitler, e os judeus eram proibidos de ouvir o rádio. Eram proibidos de escutar a mensagem do Führer, do líder, do Hitler. E na nossa época, esse veículo de comunicação que é usado para a desinformação, para confundir as pessoas, para romper esse vínculo entre discurso e fato, são as redes sociais. A gente já falou muito sobre isso aqui também, né? Sobre o potencial altamente destrutivo que as redes possuem, porque embora você tenha certas redes que são públicas, né? Aqui o YouTube, Facebook, Twitter e outras redes sociais, Instagram, que você pode ir lá e olhar e verificar, e olhar a mentira e desmentir essa mentira, tem redes sociais que são privadas, que você não tem acesso. O WhatsApp, por exemplo, o Telegram, as pessoas estão lá em grupos conversando, propagando desinformação, propagando mentiras, e nós não temos acesso, né? Nós, digo eu particularmente, porque tem grupos que pesquisam esse tipo de coisa, mas estão lá
propaganda de informação, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu tio, sua tia, seu primo estão lá dentro acessando esses grupos e recebendo um bombardeio de mentiras. E elas não sabem distinguir. Porque outra coisa que é também, por excelência, um procedimento de regimes fascistoides é justamente o desestímulo ao senso crítico. É que você não pense por conta própria. É que você pense ou de acordo com o líder ou de acordo com o grupo. Que você sempre repita aquilo que os outros disseram. Que você não faça esse esforço individual de passar... que estranha essa mensagem aqui, que estranho esse comentário, que estranha essa fala. Eu vou verificar, eu vou lá investigar e vou checar se isso é verdade ou não. Eles desestimulam isso. Você é obrigado a seguir quem está ditando as regras, quem está ditando o discurso, quem está ditando aquilo que seria, entre aspas, a verdade. Então você se torna o gado, né, o rebanho, você não está pensando por conta própria, você não é um livre pensador, você não é alguém que para e questiona as coisas, você simplesmente reproduz aquilo que foi dito. Então esse desestímulo ao senso crítico é crucial para regimes autoritários. Tanto que, quando você tem um golpe de Estado num país, como foi no Brasil também, nos anos 60, uma das primeiras coisas que eles fazem é atacar cursos como filosofia, como história, como sociologia, cursos nos quais as pessoas, por essência, exercem esse senso de reflexão, esse senso de questionamento, de crítica, de avaliação daquilo que se dá no mundo e de investigação e dúvida. Então, é isso. E, só lembrando aqui também uma fala do Slavoj Žižek, o filósofo esloveno, que ele falava sobre isso, né, sobre a Iugoslávia. Né? Quando era criança estava na Iugoslávia, que era um estado autoritário, de esquerda nesse caso, né, comunista, e ele dizia que no finalzinho, quando estava acabando o regime do Tito, eles viam, por exemplo, um monte de slogans, né, nas vitrines das lojas, um monte de frases de efeito para poder estimular a classe trabalhadora. E quem era iugoslavo na época, né, via aquelas frases de efeito, sabia que era mentira, sabia que aquilo não era real, sabia que aquilo ali não funcionava, sabia que aquilo ali já estava em colapso, as pessoas sabiam disso. Só que ninguém falava publicamente porque tinha medo. Elas não podiam falar. Então elas fingiam, elas viviam, pelo menos na superfície, a mentira, porque elas sabiam que confrontar a mentira tinha um alto preço. Pagava-se um alto preço para confrontar a desinformação e a manipulação da verdade. Então, o que a gente está vendo agora faz parte desse mecanismo de regimes autoritários, de governantes autoritários, de governantes manipuladores que querem justamente desconstruir totalmente a noção de que os fatos existem. A gente pode vir aqui e nos contradizer amanhã, falar o oposto que a gente falava hoje e ninguém vai se importar porque isso é irrelevante. O que importa é o que o líder disse, o que importa é quem está no topo, ditando pra gente. O Maurício Ricardo mencionou que, na verdade, por trás disso tem uma questão de valores, isso é fato, né? Uma questão de valores. Nós somos os cidadãos de bem, então a gente está aqui numa cruzada contra os infiéis, e você tem essa noção de templários, de cruzados, sabe? O cristianismo enfrentando os infiéis. Então eles têm essa noção de uma guerra santa contra os infiéis, então eles podem fazer as coisas mais bárbaras, você pode imaginar, inclusive violência se for necessário, porque, no fundo, os fins justificam os meios. Eles podem fazer o que eles quiserem porque os fins justificam os meios. Isso é o fato, na verdade, né? Você vê como eles estão dispostos a tudo para se manter no poder, porque isso aí faz parte de uma cruzada contra os infiéis. Só que no fundo todo mundo acha que é o cidadão de bem. Todo mundo acha que é a pessoa que está com a verdade. Todo mundo acha que tem razão e que os seus fins são melhores do que os dos outros, né? Então, aí que está a questão. Só mencionando aqui para encerrar, eles se dizem cristãos, mas quando você lê a Catequese da Igreja Católica, você tem um trecho em particular ali, especificamente, que diz de maneira explícita que os fins não justificam os meios. Então a própria Igreja Católica condenaria esse tipo de cruzada religiosa, cruzada cristã contra os infiéis, os impuros, que devem ser suprimidos, que devem ou se curvar ou desaparecer, como diria o Bolsonaro. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui, sobre essa manipulação da informação, né? Como você tem agora um governo que mente na cara dura. Eles estavam, dias atrás, criticando a vacina do Dória, criticando a vacina de São Paulo, criticando a vacina do Butantan, essa parceria entre Butantan e China, estavam detonando a vacina, e agora eles dizem que essa vacina não é de São Paulo, mas é do Brasil, que foi porque o governo federal ajudou, porque o SUS ajudou, porque o Ministério da Saúde mandou verbas. Eles vão lá e mentem descaradamente, e o gado bolsonarista compra isso, né?
Como você entende essa relação aí? Como você entende que se dá esse mecanismo? Me diga aqui no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um aluno do ICL. Amanhã, quarta-feira, começa o meu curso de escrita narrativas, no qual a gente vai falar um pouquinho também sobre essa manipulação da informação através de narrativas. Se torne um aluno do ICL, não apenas o meu curso está disponível lá, mas todos os cursos do site você pode fazer com uma única mensalidade, que é bastante módica, então se torne aluno e a gente se vê amanhã lá no curso. Bem, mais tarde tem vídeo também. E, por fim, confira os meus livros sobre o Bolsonaro, no qual eu também falo um pouco sobre essa desinformação, sobre a pós-verdade, né, como eles manipulam o conhecimento e tentam destruir o conhecimento para poder guiar as pessoas em direção à versão oficial, entre aspas, aqui, do regime bolsonarista. E também confira meu livro sobre o Jesus Histórico, o Rei dos Judeus, e também, lançamento desse mês aqui, a tradução da Teogonia do Hesíodo, um clássico da poesia grega, uma edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem e até mais.